Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça de Jesus, o amor, a misericórdia dele esteja presente em sua vida e também sobre toda a sua família. A você, meu irmão e minha irmã, que não é membro da IPI de Engenheiro Goulart, que a graça de Jesus seja derramada em sua vida e também sobre todos que fazem parte da sua família. Mais uma vez estamos aqui juntos e reunidos através das redes sociais para prestarmos este momento de adoração a este Deus que tanto o adoramos e também servimos. Infelizmente, por causa da pandemia, por causa deste cenário que ainda está diante de nós, em que os casos desta doença estão aumentando, os índices de internações também, mas ao mesmo tempo temos uma notícia boa, a campanha de vacinação também ela está se expandindo e muitas pessoas já estão se vacinando e com a graça de Deus isto já é uma realidade na vida de muitos irmãos e irmãs que fazem parte da IPI de Engenheiro Goulart. Muitos já se vacinaram, mas ainda faltam alguns irmãos e irmãs se vacinarem. A mesma coisa aos nossos irmãos e irmãs que não são membros da IPI de Engenheiro Goulart, que estão nos assistindo. Alguns já se vacinaram e alguns dos seus familiares ainda faltam se vacinar. Mas haverá um tempo em que todos nós estaremos vacinados e teremos mais tranquilidade para retomarmos a nossa vida de uma maneira normal. Quero dizer aos irmãos e irmãs que eu estou com saudade de todos. Eu não vejo a hora de estar no templo para rever os irmãos e as irmãs e estarmos ali juntos como igreja, como povo de Deus, prestando um culto de louvor e de adoração a Deus. Louvando com a equipe de louvor, ouvindo a palavra dele no templo, estarmos ali participando dos sacramentos. Eu não vejo a hora deste momento chegar, como você também, meu irmão e minha irmã. Mas, infelizmente, os casos têm aumentado, os índices de internações também. Então vamos ter mais um pouquinho de calma e de tranquilidade, que breve estaremos juntos no templo para prestarmos um culto realmente digno a este Deus que adoramos e servimos de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Eu quero iniciar este momento de adoração fazendo a leitura em Judas, no versículo 24 e 25. Judas, versículos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Senhor meu Deus, neste momento eu venho em Tua presença agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pelo alimento que eu tive, Senhor, por poder ter acesso à Sua palavra, por poder ter a minha família perto de mim, Senhor. Venho pedir que cuide do planeta, Senhor, de cada pessoa. Cuide da igreja, Senhor, dos irmãos que estão nela, que estão trabalhando para dar seguimento na obra. Não só na nossa, Senhor, mas em todas pelo mundo. Nesse momento de dificuldade que estamos passando, que o Senhor continue conosco, Senhor. Que
que o Senhor possa derramar mais alegria, Senhor, em nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar esperança, Senhor. Também eu peço que nos dê paz, Senhor, tranquilidade para que possamos viver. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor nosso Deus,
Primeiramente, quero agradecer pelo dom da vida e pela graça da salvação. Muito obrigada, Senhor, porque até este momento o Senhor tem cuidado de nós, tem nos consolado, Senhor, nos momentos difíceis e tem, Senhor, se alegrado conosco nos momentos felizes. Pai, nesse momento peço que o Senhor abra nossa mente, abra o nosso coração, Senhor, e prepare o nosso espírito para receber da Tua palavra. Por isso, Senhor, peço que abençoe a vida do reverendo João, Senhor, para que ele traga esse alimento aos nossos espíritos e que assim, Senhor, ele sendo usado, nós também possamos ser usados, Senhor, e assim levar a sua palavra para quem necessita. Pai, continue nos abençoando, abençoe a vida da IPI de Engenheiro Goulart e abençoe também, Senhor, a vida de cada igreja, Senhor, que temos no Brasil e espalhados pelo mundo. Pai, continue, Senhor, nos consolando, Senhor Jesus, não nos deixando cair, nos dê força quando nós precisamos e que a fé, Senhor, seja o volante da nossa vida, para que ela sim nos direcione ao caminho certo, por mais difícil que seja, Senhor. Nós temos que crer, nós temos que acreditar, Senhor, e por isso que a fé nos conduza, Senhor, para nós alcançarmos os céus, para que nós possamos chegar diretamente a Ti, Senhor, para que não seja somente a espera, seja algo que aconteça. Então, Senhor, eu peço, Senhor, use-nos, use-nos. Nós estamos aqui nesse planeta somente para proclamar a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, que esse amor que o Senhor nos deu, que nós possamos conduzi-lo para cada pessoa. E eu peço, Senhor, continue nos abençoando, nos alimentando. Então, eu peço, Senhor, que abençoe a vida do reverendo João, para que nós, através dele, possamos levar a sua palavra. É em nome de Jesus que eu te peço e peço perdão pelos meus pecados. Amém. O texto para a nossa meditação e reflexão na palavra de Deus nesta noite se encontra no Antigo Testamento, no Salmo 13. Antigo Testamento, Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. O Salmo 13, se pararmos para observá-lo, ele é uma oração de clamor a Deus. Este salmo mostra que aquele que teme a Deus, ele pode ser perseguido, ele pode ter opositores e passar por circunstâncias difíceis, porém, ele poderá contar sempre com o auxílio de Deus. Em nossa vida como servos e servas de Deus, não podemos negar que em muitas situações somos perseguidos, temos opositores e também passamos por circunstâncias difíceis. E às vezes ficamos fracos, ficamos realmente
entristecidos com tudo aquilo que estamos passando, mas quem será sempre aquele que nos auxiliará? Deus. Deus sempre será o nosso auxílio diante destes contextos em que muitas vezes passamos ou que vamos passar em nossa vida. Este salmo ele foi escrito num momento difícil que o salmista estava passando. Talvez ele estava no contexto de guerra, enfrentando uma guerra, ou ele estava passando por uma conspiração contra a sua vida neste exato momento. Esse salmo ele possui duas partes, do versículo 1 ao 4 e do versículo 5 ao 6. A primeira parte, que é do versículo 1 ao 4, vemos palavras de extrema angústia e desespero da parte do salmista que são direcionadas a Deus. A segunda parte está no versículo 5 e 6, vemos palavras de alegria e também de confiança pelo livramento de Deus. Livramento, meus irmãos e minhas irmãs, é quando confiamos no agir de Deus. Quantas vezes em nossas orações ou quando intercedemos por alguém, oramos para que Deus conceda o livramento, não somente para nós, mas também por aqueles que pedem as nossas orações. E quando oramos assim, estamos pedindo para que Deus venha agir, para que Deus venha se mostrar presente sobre cada um de nós e também na vida daqueles que estamos intercedendo. Nessa primeira parte do Salmo, que é do versículo 1 até o 4, vemos que o salmista direcionou as suas palavras a Deus dizendo: até quando, Senhor? Nós vemos que é uma frase conhecida por todos nós, em que alguns contextos da nossa vida já dizemos esta frase diante da presença de Deus. Algo que nos chama a atenção aqui é que ela aparece em 4 ocasiões neste salmo. Não foi por acaso que o salmista disse estas palavras. Ele estava angustiado, ele estava se sentindo sozinho e impotente para agir diante dos seus inimigos. Quando pensamos num inimigo, o que ele quer fazer contra nós? Ele quer nos vencer de qualquer forma, ele quer nos derrubar, ele quer nos ver derrotados, nos fazer sentir péssimos. Há uma grande diferença entre inimigo e adversário. O inimigo, ele possui ódio, ele quer nos prejudicar, ele quer nos desestruturar, ele quer nos ver derrotados. O adversário não. Ele é simplesmente um concorrente, ele está disputando algo que é da forma contrária, para ser então o vencedor. Não existe ódio, não existe rancor quando nos deparamos com aquele que é o nosso adversário. Um exemplo disto é uma partida de futebol. Nós vemos que antes do início das partidas de futebol, os técnicos de ambos os times se cumprimentam, os jogadores também de ambos os times se cumprimentam,
E ao término da partida, o que acontece novamente? Os técnicos se cumprimentam, como também os jogadores se cumprimentam e às vezes trocam as camisas que eles usaram durante a partida de futebol. Muitos se abraçam e ficam conversando entre eles após uma partida de futebol. O inimigo, ele não faz estas ações. O inimigo realmente, ele está carregado de ódio, ele quer nos destruir. E vemos aqui que o salmista estava tendo também um medo, porque ele estava vendo que o inimigo queria prejudicá-lo, que o inimigo queria realmente derrubar daquela situação que ele estava passando. Por isso, o momento em que ele estava vivendo naquela situação era um momento conturbado. Ele disse: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Vemos o versículo 1. Ele estava passando por uma angústia muito grande e chegou a julgar que Deus tinha se esquecido dele e o abandonado. E ele completou a sua queixa a Deus dizendo: até quando ocultarás de mim o rosto? Conforme vemos no versículo 1 também. Em outras palavras, quando ele disse esta frase, ele estava dizendo para Deus: por favor, Senhor, olha para mim, eu preciso de Ti, eu preciso do Seu auxílio neste momento. Eu quero lançar uma pergunta para a nossa reflexão. Será que Deus oculta o seu rosto de nós? Quando olhamos para as Sagradas Escrituras, ela menciona, ela deixa claro para cada um de nós que Deus não se ausentará de nós, que Deus não ocultará o seu rosto de nós em nenhuma circunstância, porque nada pode nos separar do amor de Deus que Ele tem de uma maneira individual a cada um de nós. A verdade é que nós é que viramos o rosto para Deus e nos esquecemos dele. Principalmente quando estamos passando por momentos bons na vida, às vezes nos esquecemos de Deus, às vezes viramos o nosso rosto para Ele. Em muitas ocasiões fazemos as nossas vontades, queremos realizar os nossos desejos e lá na frente, quando nos encontramos em situações difíceis, não culpamos a nós mesmos. Em muitas ocasiões culpamos a Deus e isto é um erro da nossa parte. Diante de alguns acontecimentos que passamos e que vemos em muitas ocasiões, também já perguntamos e falamos para Deus esta frase que está no Salmo 13, que se repete em 4 ocasiões. Até quando, Senhor? Às vezes, diante de alguns cenários em que estamos passando, em nossas orações, em nossos clamores, dizemos para Deus: ó Deus, até quando eu passarei por isso? Até quando, Deus, a minha família ficará assim? Até quando, Deus, eu ficarei assim, nesta situação? Até quando, Deus, terei que presenciar
isso diante dos meus olhos e eu não posso fazer nada? Até quando, Deus, eu terei que ver isso? Em muitas ocasiões, em nossas orações, direcionamos estas palavras para Deus. Portanto, o Salmo 13, nos vemos dentro dele. Porque assim como o salmista estava passando por um momento complicado, neste exato momento, nós também já passamos por situações complicadas ou ainda estamos vivenciando situações complicadas também. Como seres humanos, temos uma coisa que nos derruba quando estamos mal psicologicamente, que é o pessimismo e também o medo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a esperança deve sempre estar presente em nossos corações para vencê-los. Desistir das coisas é muito fácil desistir. Mas quando buscamos força em Deus para seguirmos em frente, sempre teremos o auxílio de Deus presente conosco. O que incomodava o salmista aqui era o silêncio de Deus. Por isso ele dizia: até quando, Senhor? Por que esta pergunta do salmista a Deus? Porque ele queria que Deus se atentasse para ele. Ele queria que Deus se mostrasse presente. Ele queria que Deus agisse em prol dele. Ele queria que Deus retirasse da sua alma aquela tristeza, aquele medo, aquele desespero que havia em seu coração naquele exato momento e que os seus inimigos não prevalecessem contra ele. Até quando, Senhor? Esta é uma pergunta de muitas pessoas que neste exato momento estão angustiadas, estão desconsoladas e que estão sofrendo por não vislumbrarem uma nova realidade para aliviar os seus sofrimentos, as suas frustrações e as suas decepções. O salmista clamou para que Deus tomasse alguma providência em seu favor também, versículo 3. Atenta para mim, responde-me, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Ele pediu a Deus que o iluminasse aqui a sua vida, os seus olhos, para que ele não desfalecesse. Ele sabia que se Deus não intervisse, ele poderia morrer nas mãos de seu inimigo. Portanto, Deus era a sua única salvação. Na segunda parte deste salmo, versículos 5 e 6, vemos que o salmista mudou o seu modo de falar e pensar sobre Deus. Ele passou a demonstrar que confiava em Deus. Os seus inimigos queriam zombar dele, mas ele sabia que o Deus que ele cria o livraria das mãos dos seus inimigos. Às vezes, diante de algumas coisas que estamos passando, ficamos apavorados, ficamos sem saber o que fazer. E o que fazemos então? Buscamos a Deus,
através dos nossos clamores. E quando Deus fala conosco, através das nossas orações que são direcionadas a Ele, e o nosso coração se acalma, ele fica tranquilo, ele fica em paz, é um bom sinal. É um bom sinal. Por isso que é fundamental, nos momentos difíceis que passamos na vida, em nossas orações também, ouvir a voz de Deus. Porque somente a voz de Deus é que acalma o nosso coração. E ao mesmo tempo em que os nossos corações estiverem tranquilos e serenos, é porque Deus agirá em nosso favor. Por isso que temos que estar confiantes quando isso acontece conosco. O salmista trouxe à sua memória também o que Deus tinha feito de bom para ele. Versículo 6, cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Deus é bom, meus irmãos e minhas irmãs, para conosco em todos os momentos. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso para conosco. A cada momento da nossa vida, desfrutamos das suas bênçãos, desfrutamos de tantas coisas boas que Ele já proporcionou em nossa vida, que Ele proporciona. Por isso não podemos negar que Deus é bom. E isto também o salmista reconheceu em sua vida. Eu quero concluir dizendo que este salmo mostra uma alma que estava desesperada, aflita e angustiada. O salmista aqui, ele pensou que por algum problema sério, Deus tinha se afastado dele, virado o rosto para ele. Ele estava cansado de esperar em Deus e por isso perguntou: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? A expressão até quando se repete 4 vezes neste salmo e demonstra o quanto o salmista estava sofrendo. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito difícil, é complicado suportar tristezas dias após dias, passar por sofrimento, sentir uma dor aguda diante da falta de um ente querido que se foi, ou quando passamos por situações complicadíssimas. Por que eu estou dizendo isso? Porque parece que nunca estas coisas terão um fim. E perguntamos a Deus através das nossas orações, através dos nossos clamores a Ele: até quando, Senhor, eu ficarei com essa tristeza em meu coração, com estas dúvidas que estão corroendo a minha vida e que estão acabando com a minha felicidade? Essa pergunta que o salmista fez para Deus em 4 ocasiões, em muitas situações, nós também já a fizemos diante da presença de Deus. Vemos aqui, nos últimos versículos deste Salmo 5 e 6, percebemos que o salmista não duvidava mais de Deus. Ele passou do desespero a confiar em Deus. E é tão bom quando a confiança volta, é tão bom quando a nossa fé ela volta de uma maneira
convicta e firme em Deus, porque às vezes a nossa fé, ela balança, ela fica frágil diante de algumas coisas que acontecem conosco, mas quando a fé volta, quando a nossa confiança volta em Deus, nos sentimos fortes espiritualmente. É uma sensação maravilhosa que passa a habitar em nossos corações. É muito bom sentirmos isto. Como seres humanos diante das aflições e dos problemas da vida, às vezes ficamos enfraquecidos emocionalmente, espiritualmente, mas quando Deus vem ao nosso encontro e concede aquela injeção de ânimo e de esperança, passamos a ver as coisas de uma maneira diferente. Isto é muito bom. E somente nós que cremos nele é que sentimos isto. Às vezes passamos por algumas coisas que jamais pensávamos que passaríamos. Isso nos faz parecer que podemos ser derrotados. Mas não é assim, meus irmãos e minhas irmãs. Diante dos percalços da vida, o que importa é sentir em nossos corações a presença de Deus e que Ele está presente. Isso faz toda a diferença. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando. Não importa o que você está passando. O que importa é você sentir que Deus está presente, que Deus fará você, meu irmão e minha irmã, através da fé que você tem nele, sair um vencedor diante disto que você está passando. Continuemos, todos nós, a confiarmos na graça de Deus, aconteça o que acontecer em nossa caminhada neste mundo. Enchamos os nossos corações de esperança, em vez de darmos espaços para as tristezas e as angústias dessa vida. Que assim seja. Amém e amém.
Deus amado, nesse momento em que estamos encerrando este momento de adoração diante da Tua presença, queremos agradecer, ó Pai, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo Teu auxílio a cada um de nós e aqueles que fazem parte da nossa família. Independentemente, ó Pai, daquilo que passamos no nosso dia a dia, sabemos que o Senhor é um Deus presente. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que sempre demonstra amor a cada um de nós. Por isso, ó Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e por aqueles que fazem parte da nossa família. Como seres humanos, ó Pai, em muitas ocasiões, clamamos a Ti e oramos e dizemos como salmista: até quando, Senhor? Em muitas situações já oramos assim, porque nós carecemos e dependemos de Ti, ó Pai. É muito complicado, é muito difícil quando estamos enfrentando situações que não sabemos como devemos agir e, às vezes, oramos a Ti, ó Pai, de uma maneira desesperada, para Te buscar, pedir o Teu auxílio e dizemos como salmista: até quando, Senhor? Mas sabemos, ó Pai, que nada dura para sempre em nossa vida. Nenhum sofrimento dura a vida inteira, nenhum momento difícil dura a vida inteira também. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque tememos a Ti, e é isto que está na Sua palavra. Mas, ó Pai, nos fortaleça para que venhamos passar pelas provações da vida, sempre sentindo o Teu agir e sentindo que o Senhor está presente. Perdoa, ó Pai, as nossas fragilidades diante da Tua presença. Perdoa, ó Pai, os nossos pecados, às vezes quando agimos como o Senhor não deseja da nossa parte. Nesse momento, ó Pai, eu quero interceder pela vida de tantas pessoas que neste momento estão doentes, estão em tratamento, estão internadas, estão numa UTI, que são desenganadas pelos médicos. Ó Pai, são tantas pessoas, ó Pai, que estão com a Covid, são tantas pessoas que estão internadas numa UTI agora, entubadas, e que somente, ó Pai, um milagre vindo de Ti é capaz de trazê-las de volta para as suas famílias. Quantas famílias, ó Pai, estão sofrendo neste momento, estão ansiosas por notícias dos seus entes queridos que estão internados numa UTI, que estão entubados. Ó Deus amado, vá de encontro com estas famílias, ó Pai. Traga de volta os seus entes queridos. Também, ó Pai, tantas famílias que estão sofrendo porque perderam seus entes queridos por causa da Covid-19, por causa de complicações e também por causa de outras enfermidades. Deus venha consolar, venha confortar os corações destas famílias, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que os dias que estamos enfrentando são dias difíceis, mas ao mesmo tempo temos esperança em Ti, que um dia isso passará e que retomaremos a nossa vida de uma maneira normal. Mais uma vez, ó Pai, venha conceder a cada um de nós uma semana de paz e de tranquilidade diante da Tua presença. Perdoa, ó Pai, todos os nossos pecados. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família. Esta é a minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse não somente hoje, mas em todos os momentos em nossa vida, sobre aqueles que fazem parte da nossa família e também sobre aqueles que estão enlutados, enfermos, acamados, aqueles que estão sem esperança em seus corações, com todos os filhos de Deus, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberdade, tua vida em mim é santidade. Oh Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. E quando a tentação surgir, minha vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso mais e mais eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, meu defensor, justo e